Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia. Vamos falar do livro Garra. A gente vai, nessa maratona aí de 7 dias, durante 7 dias nós vamos falar dos principais insights, dos principais ensinamentos que tem no livro Garra e como a gente traz isso de uma forma muito prática para a nossa vida. Então a ideia é que a gente discorra aqui sobre os ensinamentos do livro. Minha ideia aqui não é ler o capítulo inteiro, né? Eu separei aqui de uma forma que ficasse desafiador, sim. A gente está falando aí de ler 308, acho que são 300 e... pouco mais de 300 páginas. Ah, não, mas está considerando as notas. Então é menos de 300 páginas. Ficou mais fácil agora, hein? Se a gente tirar a parte de agradecimento, 283 páginas. Em algo como 10 dias, 9 dias, porque daí no final de semana a gente vai dar uma pausa. Então estou falando aí de você ler aí um pouco mais de 35 páginas em média durante esse período por dia. É um pouco puxado, é um pouco desafiador, mas se você olhar, por exemplo, né, de manhã, né, se você lê 15 páginas, de meio-dia umas 15, e à noite 15 páginas, você lê 45 páginas por dia. Então, é bem, não vou dizer fácil de atingir, mas é bem possível. Né? Se você se dedicar, você consegue realizar. Então, como a gente havia previsto, então no primeiro dia, da página 15 à página 46, eu vou pegar aqui os principais insights que eu anotei, e eu também fiz um resumo, depois eu vou organizar todo esse material, caso você tenha se inscrito, mandado seu e-mail para mim, depois eu vou disponibilizar esse material PDF para você também ter acesso. Perdão. Então, quando a gente olha assim o primeiro capítulo, eu anotei aqui algumas observações. O que mais me chama a atenção é que durante esse trabalho, já se expandindo um pouco para além do primeiro capítulo, ela tinha a Ângela, que é a autora do livro, ela trabalhou na McKinsey, ela foi professora e se formou em psicologia depois, e ela tinha uma obsessão por uma pergunta, que é por que algumas pessoas, o que faz, o que permite algumas pessoas irem a mais, irem além de outras. E aqui, ela, inicialmente, como eu penso que todo pesquisador ou estudioso, que às vezes não tem uma resposta pronta para essa pergunta, ela coloca essa carga do porquê no talento. Então a pessoa olha e justifica que a outra pessoa avançou mais que a outra por ter um dom, por ter um talento, por ter algo que a gente não consegue, de certa forma, mensurar. Então quando a gente não... Eu tenho essa anotação aqui, inclusive, no livro, que talento é o nome que a gente dá para aquilo que a gente não vê. Então, às vezes, a gente não vê a pessoa prestes a desistir e encontrando uma motivação e persistindo. A gente não vê o nadador como o Michael Phelps treinando no Dia de Ação de Graças, no Natal e assim por diante. Então, a gente olha para ele tendo aquele resultado excepcional e a gente atribui aquilo apenas como algo de talento, né, como se fosse um dom que ele tem. E ela fala muito sobre isso. Aí, dentro disso, ela vai mostrando que tem algumas variáveis que não explicam ou não deixam muito claro a origem do sucesso. Isso em especial no primeiro capítulo. Né? Aqui, ela percebe que algumas pessoas superdotadas, de algum modo, né, quando a gente olha para o histórico delas na escola, em especial esportivo, elas são vistas como pessoas talentosas que possuem o dom, mas por alguma coisa elas não conseguem traduzir aquela expectativa, traduzir aquele talento, traduzir aquele dom em resultados ou feitos extraordinários. E isso, no estudo dela, gerou um certo questionamento, né? Se a pessoa tem talento e com esse talento ela não conseguiu gerar resultado, por quê? O que é além, o que tem além desse talento, né? Então, o que faz? E aí aqui a gente já vai avançar um pouquinho
que daí é a parte que, na minha observação aqui, ela fala sobre o West Point. West Point é uma academia militar que 14 mil pessoas se inscrevem para participar, que querem, né, que essas 14 mil pessoas estão indicando que elas têm a intenção e o desejo de participar de West Point, e isso vai havendo uma eliminatória até que em torno de 1.400 cadetes são aceitos. Só que 70 desistem já na primeira semana. Então, quando a gente olha, são pessoas que foram escolhidas por um processo extremamente rigoroso, que exige boas notas, aptidões físicas, né? Então, muitos que chegam lá teriam condições de ser atleta, por exemplo, de futebol americano, de basquete, porque eles são muito bons em aptidão física. Eles precisam ter recomendações, e recomendações de militares, de políticos, enfim. Então, são pessoas que acabam conseguindo ter uma carta de recomendação, precisam de um bom desempenho escolar ao longo da sua jornada educacional e precisam passar por testes psicológicos. Ou seja, a gente vê aqui que tem uma régua muito alta para entrar em West Point, mas não são todos que conseguem. Então, o que é isso, né? O que faz as pessoas... esse é o objetivo da busca dela, né? O que faz essas pessoas avançarem além das notas boas, aptidão física, recomendações de desempenho escolar, testes psicológicos para concluir a sua graduação, seu estudo em West Point. Então, tem algum fator que está para além daquilo que a gente vê, né? Então, que é isso que ela vê. Depois ela avança na pesquisa dela em relação a uma outra academia militar, que são os Boinas Verdes, então ela também fala sobre isso, e aí nisso que no primeiro capítulo ela explora, que desenvolve a criação da escala de Garra, né? Então, que diz que, de fato, na visão dela, o esforço supera o talento, mas o esforço, isso é um entendimento que eu tenho mais para o final do livro também, que o esforço sozinho não vence o talento. Então, uma pessoa talentosa, se ela aplica esforço, ela vai ter um resultado extraordinário. Só que se uma pessoa talentosa não aplicar esforço, ela vai perder para uma pessoa que não tem tanto talento, como a gente diz, e essa pessoa que aplicou esforço vai se beneficiar desse fator do esforço em relação a quem tem o talento. Seria isso. Então eu vou agora separar aqui alguns tópicos para que a gente possa explorar. O primeiro que me chama a atenção já está aqui na segunda página desse capítulo, que fala de um dia típico no programa militar. Então aqui ela fala que nas primeiras semanas as pessoas passam pelo Beast Barracks, que dura 7 semanas. É uma espécie de rito de passagem para quem entra em West Point. Um dia típico começa às 5 da manhã com o toque de despertar, 5h30 formação de alvorada, das 5h30 às 5 para as 7 tem um treinamento físico, daí depois até às 7h25 é liberado para cuidados pessoais, das 7h30 às 8h15 um café da manhã, então as pessoas são acordadas às 5 horas, 5h30 tem que estar em formação, das 5h30 até 5 para as 7, quase 1h30 é treinamento físico, aí depois 7h30 o café da manhã. Das 8h30 às 15 para 1 tem treinamento, aulas, da 1 a 1h45 almoço, das 2 às 3h45 treinamento, aulas, das 4 às 5h30, então de novo aí 1h30 de atividades atléticas, depois das 5h30 até quase 6 horas cuidados pessoais, das 6 às 18h45 jantar, das 19 às 21 horas treinamento, aulas, das 21 às 22 horas a hora do comandante, e às 22 horas é hora de recolher. E aí no outro dia, 5 da manhã. Então, muitas pessoas que entram no West Point desistem nesse momento, né? Então, eu vou revisar aqui os números que eu falei para vocês, né? Que eu passei aqui no início. Aqui fala, ó,
14 mil candidatos dão início ao processo de admissão, ou seja, são pessoas que demonstram interesse em participar de West Point. Depois, esse grupo se reduz a 4 mil, que conseguem uma indicação necessária, e pouco mais da metade, cerca de 2.500 candidatos, cumprem as rigorosas exigências. Né? Então, desses 14 mil, apenas 2.500 cumprem os pré-requisitos de exigência acadêmica e física para participar. E deste seleto, 1.200 são aceitos e matriculados. Então, quando a gente olha para 1.200 versus 14 mil pessoas, nós estamos falando de menos de 10%. E números aqui de 70 candidatos, enfim, desistem já nesse primeiro desafio aqui, nesse rito de passagem de 7 semanas desse quartel das feras, como ela diz aqui, que é o nome disso. E aí, vários pesquisadores e professores de West Point se debruçaram em tentar entender por que uma pessoa que consegue cumprir esses pré-requisitos, que possuem o que eles chamam de habilidades excepcionais, desistem no início. Aí ela conta a história aqui do Mike, que ela trabalhou com um pesquisador, e aí tem um fator aqui que eu chamei a atenção, assim, que eu destaquei aqui para a gente falar, que diz o seguinte: o que chama a sua atenção, né, ela falando do Mike, né, o que chamava a sua atenção era que mostrar-se à altura da situação quase não tinha a ver com talento. Aqueles que abandonavam o treinamento raramente o faziam por falta de capacidade. Na verdade, o que importava, dizia Mike, era uma atitude de nunca desistir. Então aqui já tem uma pista de que as pessoas, segundo a visão do Mike, que chamavam a atenção dele e que se mostravam à altura de qualquer situação, daquela situação, são pessoas que quase não tinham nada a ver com talento. Elas tinham uma questão de não desistir nunca. Né? Dando sequência aqui, um outro ponto que eu chamei aqui, que me chamou mais atenção, esse aqui a gente já falou, então vamos embora. Que ela mistura aqui uma parte de uma pesquisa dela, que ela passou a entrevistar e a explorar em outras áreas pessoas. Por que essas pessoas se destacavam em sua área? Né? Então, por exemplo, ela falou com profissionais do mundo dos negócios, então ela percebeu que mais de um executivo citou a capacidade de tomar riscos e mesmo assim conseguir dormir à noite. No meio artístico, ela ouviu coisas do tipo que precisa ter um impulso criativo, né? Então, por exemplo, aqui ela falou, no entanto, essa capacidade parecia totalmente irrelevante. Né? Ela falando do caso do mundo dos negócios. No caso de artistas plásticos, que falavam sobre um impulso criativo. Eu gosto de fazer as coisas, eu não sei porquê. Já os atletas citavam um tipo de motivação diferente, estimulados pela emoção da vitória. E aqui ela fala, os vencedores adoram competir com outras pessoas. Eles odeiam perder. Então, dizendo que o atleta gosta de competir, mas ele odeia perder. Então, quando a gente olhava aqui, segundo a pesquisa dela, tinham coisas muito específicas de cada área. Então, quando ela falava do mundo financeiro, como eu falei antes, eram citados exemplos de artistas outros. Mas, em todos eles, que aparecia aqui um fator de que as pessoas, primeiro, procuravam melhorar o tempo todo, né? Então, pessoas que nunca estavam satisfeitas, sempre entendiam que tinham um nível acima, e as pessoas de sucesso eram modelos de perseverança, ou seja, quando ela explorava, e esse é o meu entendimento, né, elas não desistiam, mas uma questão não só de não desistir, uma questão de buscar melhorar sempre, que é um pouco diferente de eu querer um resultado diferente, né, essa é uma frase bastante comum, fazendo as coisas do mesmo modo, mas tem as pessoas que querem alcançar subir um degrau, alcançar um novo patamar, fazendo as coisas de um modo diferente. Né? Então, perseverança nesse sentido. Né?
E um ponto que eu destaquei aqui, que essas pessoas, contudo, satisfaziam-se genuinamente com essa insatisfação. Ou seja, elas estarem numa busca contínua por melhoria, né, por aos olhos de quem vê, estarem insatisfeitas, mas essas pessoas estavam se satisfazendo justamente por estar nessa condição de insatisfação. É um pouco contraditório, mas conforme a gente vai discorrendo no livro, isso vai fazer bastante sentido. Então, essas pessoas, elas possuíam um fator aqui de combinação entre paixão, né, a combinação de paixão, né, ou seja, elas gostavam daquilo que elas faziam, né, e ela depois explica o que é você encontrar uma atividade que você gosta, de uma visão um pouco diferente. Então, elas combinavam essa paixão com perseverança. Ou seja, a capacidade de superar as adversidades com foco e direção dos seus objetivos. Né? Então, isso era o que ela, no meu resumo aqui, que ela destacou. Aqui, uma outra, baseado nas anotações aqui que eu fiz do livro, que eu quero trazer aqui para você, né? Então, fica claro aqui que antes de passar pelo talento, algumas atividades possuem um pré-requisito, né? Que é isso que a gente já discorreu aqui. Se adicionado a garra, isso fica muito mais evidente de quem estar preparado ou quem vai ter melhor capacidade de chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para uma atividade física, por exemplo, vôlei, então tem pessoas que possuem um porte físico, que possuem uma certa altura, que vão ter uma facilidade maior de praticar esse esporte, que é um pré-requisito. Mas, se a gente ficar só no pré-requisito, a gente está querendo dizer que essas pessoas não vão precisar de esforço, né? Porque elas já possuem uma altura, elas já possuem uma aptidão física ou algo assim, então não vai ser necessário a questão de dedicação, de treinamento e de esforço. E quando que ela coloca isso, né? Que além dessa paixão pelo vôlei, né, pegando esse exemplo, a pessoa precisa ter algo mais, estar satisfeita com sua insatisfação, ou seja, perseverar, que isso que vai indicar quem chegará lá. Aqui, na sequência, ela também passa por ela conta uma experiência que ela teve com concurso de soletração, e que haviam alunos que indicavam tempos diferentes de treino, ou seja, tinham alunos que iam participar desse campeonato de soletração que treinavam mais de 1 hora por dia útil, e esse tempo aumentava para 2 horas no final de semana, mas como era uma média, talvez teria aquele aluno que treinava de forma exagerada, né, treinava de forma exaustiva, mas outros que não. E quando ela estava desenvolvendo a escala de Garra, né, que daí ela fala sobre isso, a Garra mostrou as pessoas que teriam, não foram todos que responderam à pesquisa de Garra desse campeonato de soletração, mas através da escala de Garra ela conseguiu indicar, né, ou identificar uma aderência a quem teria potencial de ir até as etapas finais, e Garra mostrou uma forte aderência. E aqui eu já tinha lido o livro do Mindset, e eu destaquei aqui que Garra mais Mindset de crescimento. Então, quem lê o livro do Mindset sabe que eu estou falando sobre o Mindset de crescimento, porque ela diz uma frase para mim que é fundamental e que resume muito bem esse capítulo. Nosso potencial é uma coisa, o que fazemos com ele é bem diferente. Então, aqui ela começa a perceber, por exemplo, no campeonato de soletração, em West Point, nos Buenas Verdes e assim por diante, que você ter um talento é como se você largasse numa corrida. Eu vou explicar dessa forma, que foi a forma que eu entendi. É como se eu saísse da corrida, se eu tivesse um talento um pouquinho à frente dos meus adversários. Então imagine lá que eu vou correr 100 metros, é como se para mim aquela corrida fosse de 90, de 85, dependendo do talento que eu tenho. Mas, conforme eu aplico meu esforço, conforme eu me dedico, conforme eu tenho essa capacidade de perseverar,
quando eu uno, né, que nem ela coloca aqui, né, quando eu faço a união entre paixão e perseverança, essa corrida para mim vai ser tranquila. Então as pessoas vão olhar e vão dizer assim, ele venceu por causa do talento. Mas se eu não aplicar essa garra, né, que é a escala de garra que ela fala, e depois tem um teste para isso, é como se eu corresse 90 metros, saísse correndo 90 metros, mas tem uma pessoa, às vezes, que está correndo não 100 metros, ela está correndo 105, 110. Mas como ela aplica paixão, como ela aplica esforço, mesmo ela não tendo talvez o mesmo talento que eu tenha para aquela corrida, ela em algum momento vai me superar. Ou ela vai chegar tão próximo de mim que as pessoas vão dizer assim, meu, mas como o Reinaldo quase perdeu para aquela pessoa? Olha só, ele, pelo talento dele, ele teria que ter vencido fácil. Justamente porque aquela pessoa conseguiu juntar a paixão, a direção e o esforço dela para isso. Tá certo? E agora nós vamos falar um pouco do capítulo 2. No capítulo 2, ela começa já dando uma pista aqui, né, que ela vai discorrer pelo próprio título, né? Enganada pelo talento. Então, quando ela começa com esse título, ela já está dizendo, olha, eu achava que a chave do sucesso era o talento, mas eu fui enganada por algum motivo, eu fui enganada. Aqui ela explica que a sociedade em si é obcecada por um talento natural. Então as pessoas buscam explicar, justificar, encontrar atributos do sucesso na palavra talento. Mais adiante aqui ela vai dar um exemplo de uma música que de uma pesquisa, melhor dizendo, que foi feita, onde as pessoas ouviam a mesma música, né, em trechos diferentes da música, mas era a mesma música. Então pegavam lá, por exemplo, do minuto 1 a 1 minuto e 30 e deixavam uma pessoa escutar. Depois elas pegavam, sei lá, do minuto 4 até o minuto 4 e 30 e apresentavam para as pessoas. Mas as pessoas não sabiam que era a mesma música, mas a música era a mesma. Na primeira, elas mostravam, por exemplo, que era uma pessoa que era um prodígio, que com 4 anos já tocava violino, que com 5 compunha e assim por diante. E na segunda parte da mesma música, elas apresentavam como se fosse de alguém que se esforçou, que se formou em escola, que sempre correu atrás. E perguntavam para as pessoas qual era a melhor música. E naturalmente as pessoas escolhiam a dos prodígios, né, daquelas crianças que começaram já desde cedo tocando violino, de forma natural, né, autodidata, algo assim nesse sentido, contra as pessoas esforçadas. Mas quando se perguntava para as pessoas o que você valoriza, as pessoas falam de forma consciente que valorizam o esforço, que valorizam a perseverança, mas de uma forma inconsciente elas buscam justificar que o melhor são pessoas que possuem um dom, possuem algo natural. Então, que isso que ela coloca aqui, que a sociedade é obcecada por talento natural. Em quase todas as áreas, acreditamos que os melhores possuem algum dom misterioso, né, que como se fosse algo místico que elas possuem. O termo talento costuma ser usado como elogio, mas esconde o papel do esforço na conquista. Então, aqui, eu coloquei aqui que quando a gente usa que uma pessoa é talentosa ou talentoso, enfim, a gente está escondendo atrás desse elogio o esforço e a dedicação que aquela pessoa tem. Né? A gente acaba aqui falando muito do esporte, porque eu acho que é mais fácil a gente identificar aquela pessoa que venceu, né? Porque você pega um esporte olímpico, algo assim, a pessoa ficou em primeiro lugar, segundo lugar, então fica mais fácil da gente entender que ela, de fato, é uma pessoa que trilhou um caminho de sucesso, né? Mais fácil da gente explicar. Mas isso serve para qualquer área, para o mercado financeiro, como ela já pesquisou aqui, direito, enfim. Então a gente carrega na nossa fala um elogio em cima do talento, escondendo o esforço, a dedicação, as horas de estudo e assim por diante que aquela pessoa aplicou. Aqui eu também coloquei que ela coloca que histórias reais confundem talento com resultado final. Né? Então, quando vemos alguém altamente habilidoso hoje, assumimos que sempre foi assim. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega... Tem um caso aqui de um menino que ela coloca que ele não conseguia
daí no caso ele já é um profissional, né, que ele não conseguia ir para as turmas mais avançadas. E aí que uma professora viu que ele merecia estar lá, ele deveria estar nesse nível mais avançado. E aí daqui a pouco ele teve uma certa dificuldade quando ele foi para essa turma mais avançada e assim por diante, mas se você olhasse ele hoje, você ia olhar para o talento dele e dizer que sempre foi assim, quando na verdade não. Ele teve que trilhar o caminho dele, ele teve que vencer, ser aceito, enfim, ele teve que passar por uma série de situações até que a gente olhe para aquele desempenho atual dele e entenda que não é algo que nasceu com ele. Porque a gente pode ter a falsa ilusão quando a gente se depara com alguém talentoso, com alguém que tem bastante desempenho, né, um desempenho acima da média, de achar ou de acreditar que aquele desempenho sempre foi assim, sempre esteve com aquela pessoa. Quando, na verdade, de fato, talvez ela, olhando para aquele exemplo que eu dei da corrida, ela saiu um pouquinho na frente porque ela tinha uma certa habilidade, mas tem muitos casos que não, de que a pessoa saiu, não fez uma corrida de 100 metros, ela fez uma corrida de 120, 130 metros, mas hoje ela tem um desempenho tão bom que a gente olha para aquele desempenho e tenta atribuir a isso apenas a um dom. Dizer, não, mas é porque essa pessoa tem um dom, ela salta alto, ela lê rápido, ela pega rápido as coisas, quando na verdade ela teve uma construção até chegar nesse ponto. Então foi isso que eu entendi. Que a gente cria a ilusão, eu até anotei aqui, do ele nasceu assim, né? Que como algumas pessoas de fato possuem um talento, um dom natural, mas outras o desenvolveram, a gente coloca todos eles no mesmo cesto, dizendo que essa pessoa nasceu assim. Para mim aqui fica claro de que o talento não é o melhor indicador de que a pessoa vai ter sucesso, então eu anotei isso aqui também, né? Algumas pesquisas, atletas, alunos e artistas profissionais, a Angela mostra que a análise de talento inicial previu pouco desempenho no futuro. Então, por algum motivo, depois durante o livro ela explica isso, e de novo, falando do livro do Mindset, no livro do Mindset isso também fica mais evidente, lá no Mindset fixo e no Mindset de crescimento, dá pistas do porquê que uma pessoa que tinha tudo para vencer na vida não vence, e uma que às vezes é aquela mais ou menos, assim, para a gente dizer, de uma forma bem objetiva, vence. Por que uma pessoa que tem uma habilidade, um dom, que a gente olha lá já desde a infância, não consegue traduzir isso em resultado, e por que uma pessoa que às vezes está na mediana consegue? Então, quando a gente lê os dois livros, faz bastante sentido para nós, e isso é importante para você aplicar na sua carreira, para você que quer ser pai, que quer ser mãe, né? Como que você extrai o melhor e direciona o filho. A Ângela também fala sobre a Ângela também fala sobre questões de como direcionar as crianças, como identificar atividades que a gente passe a gostar. Ela questiona essa questão do eu sempre gostei disso, ou tenho talento para isso. Então ela coloca de uma forma bem clara e bem interessante isso. Ela fala sobre, eu anotei aqui, né? Ela fala do perigo do elogio do talento, né? Elogiar alguém como naturalmente bom pode gerar medo de falhar. Então, por isso que isso tem muito... Eu estou muito enviesado com o livro do Mindset, que também fala sobre isso, né? Então, quando você elogia alguém como naturalmente bom, pode gerar medo de falhar, né? Então, aquela pessoa, ela pode não estar pronta para uma eventual falha. Falta da vontade de tentar, porque se eu sou bom naturalmente, eu não preciso treinar tanto, eu posso nem tentar, né? Então eu posso tocar do jeito que tá que eu vou vencer. E um ponto que chamou bastante a atenção dela, né, ou pelo menos me chamou mais a atenção, que fala sobre o abandono rápido quando surge dificuldade. Então, tem um exemplo que ela fala de alunos que foram estimulados, né, de uma forma que, se fossem inteligentes, né, eles não estudariam tanto frente a necessidades que teriam mais adiante. Deixa eu pegar aqui alguns pontos que eu separei para a gente conversar sobre. Que daí aqui eu separei um ponto do Davi, que é o que ela fala sobre o caso do menino que foi para
foi oportunizado dele ir para a turma mais avançadas. No começo ele não passou e depois ele continuou, né? E aí ele coloca assim, né? Minha perda foi um ganho para a professora seguinte. Houve, é claro, altos e baixos e nem sempre Davi gabaritava as provas de matemática. Então ela estava dizendo que ela tinha um aluno muito bom, para ela a perda foi alta, mas para a professora que conquistou Davi, isso foi excelente. Aí, perguntando para ele, né? Quando saí da turma e passei para a mais avançada, eu estava um pouco atrasado, contou Davi mais tarde. E no ano seguinte, a matemática era geometria, continuou difícil. Não tirei A, tirei B. Na turma seguinte, em sua primeira prova de matemática, ele tirou D. E como você ficou depois disso? Perguntei. Eu me senti mal, é claro. Mas não fiquei pensando nisso. Eu sabia que não tinha volta. Sabia que deveria me concentrar no que fazer em seguida. Por isso procurei minha professora e pedi ajuda. Eu queria principalmente entender o que tinha feito errado. E aqui eu destaquei o que precisava fazer diferente. Então aí tá, ela continua explicando, né? No último ano de ensino médio, Davi fez o curso mais difícil das turmas de cálculo avançado e tirou nada menos que 5, nota máxima na prova. Depois ela conta a história da profissão do Davi, para onde ele foi. Então perceba, o ponto aqui, o Davi estava numa turma onde para ele estava fácil, né? Em algum momento ficou fácil ele tirar notas A, ele gabaritava bem. Quando ele foi para a turma mais avançada, na primeira prova, que já mudou a temática, enfim, ele tirou nota D. O que ele fez? Ele foi entender, ele foi pesquisar, ele foi falar com a professora para descobrir o que ele tinha feito de errado, o que ele precisava fazer de diferente. Então ele descobriu e aí no final aqui ele teve nota 5. Então ele buscou fazer diferente, né? Ele buscou ter resultados diferentes com atitudes diferentes. Dando sequência aqui, ela discorre aqui sobre a pós-graduação dela, né? E falando com Galton, que é um pesquisador de 1869, que publicou seu primeiro estudo científico sobre as origens do alto desempenho, enfim, e ele destacou aqui 3 aspectos. As pessoas que possuem bom resultado demonstram uma aptidão em comum, então pega a altura, pega a música. Essas pessoas elas possuem uma aptidão em comum, algo que não é comum a todas as pessoas, como o nome sugere. Só que combinada com empenho excepcional, ou seja, aqui está o esforço, né, a capacidade de se empenhar em uma atividade, e capacidade de trabalho árduo. Então, assim, aqui na visão do Galton, esses aspectos do alto desempenho reúnem 3 fatores. A aptidão, sim, as pessoas possuem algo que para elas torna aquela atividade mais fácil, mas precisa estar combinado com o empenho, né, uma capacidade de se empenhar naquela atividade, mas também com a capacidade de trabalhar de forma árdua. Ou seja, para aquela pessoa, às vezes, estudar matemática, por mais difícil que seja, para ela é quase uma diversão. Ela faz aquilo se divertindo. Para uma pessoa, às vezes, que tem uma aptidão acima da média, estudar matemática é desafiador. Então, ele coloca essas 3 combinações aqui. Deixa eu ver outro ponto que eu destaquei. Eu até destaquei aqui o viés do talento, que é um preconceito oculto contra aqueles que chegam aonde estão, porque se esforçam, e uma preferência oculta por aqueles que, em nosso entender, conquistaram e têm graças, né, e o tem graças a um talento, que é aquilo que a gente falou antes, né? Então, quando a gente olha o viés do talento, ele carrega em si um preconceito oculto para as pessoas que possuem um alto desempenho, porque a gente tende a traduzir o sucesso daquela pessoa, explicar por que uma pessoa se destacou, e talvez eu não tenha esse destaque, né, na nossa fala, a gente vai carregar isso, porque aquela pessoa possui talento. De novo, lembra que a gente viu ali que o Galton, lá em 1869, ele trouxe um estudo que, na visão dele, havia uma combinação de 3 fatores. Uma aptidão em comum, então algumas pessoas de fato possuem uma aptidão, mas quando a gente fala que a pessoa é talentosa e por isso ela conquistou aquilo, a gente está carregando um preconceito e ocultando todo o esforço, toda a dedicação, todo o desenvolvimento que a pessoa teve naquele período. E às vezes a gente vai olhar para uma pessoa
lá no final, né, quando ela já desenvolveu toda a sua carreira, e a gente vai falar que ela teve talento, apenas talento, e a gente vai esquecer que teve um monte de pessoas que talvez tinham uma aptidão em comum maior que ela, mas que por algum motivo não conseguiram perseverar e desistiram quando as coisas não iam bem, e ela fala também sobre isso. Deixa eu ver outro ponto que eu destaquei aqui. Aí aqui, baseado nisso, eu coloquei assim, né, que ela fala muito, ela separa muito essa aptidão, esse talento, enfim, e ela coloca o fator garra como um fator de sucesso, que ajuda essas pessoas a obterem maior destaque. Mas eu me fiz essa pergunta aqui durante a minha leitura, de que será que ter garra não é um talento? Porque ela coloca muito esse fator da garra, né, da capacidade de perseverar, da capacidade de persistir quando as coisas parecem que vão desmoronar, de você continuar avançando, e que isso é garra. Será que ter garra, né, você ter esse elemento da garra, não é ter um talento, não é você desenvolver esse talento também? E ela diz que sim, né, mais para frente a gente vai entender que na leitura e na visão dela você pode desenvolver esse atributo da garra. Deixa eu ver outro ponto aqui. Daí aqui ela vai contando um caso de uma empresa da Enroll que teve uma série de problemas contábeis de fraude, que era uma empresa onde se a pessoa não demonstrasse talento, se não demonstrasse um mindset fixo, né, de novo, né, eu estou misturando os livros, mas é importante você ler também, era uma empresa que demitia mesmo as pessoas eram mandadas embora. Então, ela destaquei esse ponto que diz o seguinte: era uma cultura que incentivava o desempenho a curto prazo e desencorajava o aprendizado e o crescimento a longo prazo. Porque ela fala muito disso, né? Às vezes você olha para uma pessoa que bate na trave em determinados atributos, que quase vence, e às vezes você vai tirar essa pessoa seja do mundo corporativo, né? Você vai tirar essa pessoa e vai privilegiar aquelas que possuem o que a gente chama de talento, quando na verdade essa pessoa que às vezes bate na trave, é a que está aprendendo, que está insatisfeita, né? Ou melhor, que ela está satisfeita com a sua insatisfação, né? Ou seja, ela sabe que ela pode subir um nível, um degrau, ela sempre pode subir um degrau. Então, quando dentro da Enroll mandava embora essas pessoas, a Enroll também estava mandando embora as pessoas que tinham uma capacidade de aprendizado, uma capacidade de se desenvolver e de avançar aprendendo um pouco mais. E que... daí isso aqui a gente já falou do mindset fixo, desculpa. Daí eu também destaquei aqui que olhar para o talento apenas, né, no caso da Enroll, era ignorar outros fatores que contribuiriam para o sucesso, ou no caso, o insucesso da empresa. Então, aqui conta que da história da empresa, né, que ela fazia um rank and yank, ou seja, avaliar e demitir. Então, se as pessoas não atingissem um nível, elas eram simplesmente desligadas. E com isso, as pessoas foram incentivadas de alguma forma a não falhar, e isso levou algumas pessoas a terem um comportamento moral muito questionável, onde teve fraude contábil e tudo mais, que acabou fazendo com que a empresa, que era listada como uma das maiores dos Estados Unidos, se entrasse em colapso e falisse, né? Então ela não foi para frente. Aqui eu trouxe aqui os principais insights do capítulo 1 e 2 para a gente conversar. Eu entendo que o Clube do Livro ele é muito mais rico quando a gente tem uma troca de informações, então quando de alguma forma a gente consegue interagir, né? Eu trouxe o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista, pode ser que você concorde com o que eu falei 100%, pode ser que você entenda que tenha pontos que eu não cobri, né? Então a ideia do Clube do Livro também é que a gente permita isso. Como foi algo de bate-pronto que eu decidi fazer, né, de ler aí em 7 dias esse livro, eu trouxe aqui os meus insights para que a gente fosse falando. No próximo capítulo, que seria a indicação da leitura da página 47, a página 89, umas 42 páginas, nós temos aqui o ponto
começando a falar do esforço conta em dobro. E aí ela tem uma equação, então, para você explorar. Então, quando você for ler essa parte, leia focado nisso, que o esforço multiplica o talento para criar uma habilidade. A habilidade, né, aplicada com esforço, multiplica essa habilidade para gerar resultados. Então, com isso, a gente, no entendimento desse capítulo, o esforço conta 2 vezes. Por isso que se a pessoa for talentosa e ela parar ou não aplicar o mesmo esforço, ela não vai ter o mesmo êxito, porque o esforço sim conta 2 vezes. O talento ele é fundamental, a aptidão em comum faz a diferença, mas o esforço conta o dobro. Então, um ponto para você também explorar aqui mais para frente é que o esforço, na minha leitura, ele produz prática, né, ele permite que você pratique mais. Com isso, você vai ter uma melhoria. Com essa melhoria, isso vai te mostrar que vai ter altos e baixos, né? Então, se a gente está falando de melhoria, é algo que você... Ontem, né, quando a gente olha para a linha do tempo, ontem eu fazia um pouquinho pior do que eu faço hoje. Só que nem sempre a gente vai ter o mesmo desempenho todos os dias. Então, a melhoria vai nos mostrar que a gente pode ter uma resiliência, que é justamente isso, né? Essa capacidade de se tornar forte e de persistir mesmo diante da adversidade. E com isso nós vamos ter um aprendizado acumulado, que daí nós vamos ter as habilidades. Normalmente quando a gente olha para uma habilidade, é algo que a gente faz meio que inconsciente, a gente faz meio sem saber que fez, meio sem perceber que fez. Então, durante o próximo capítulo, você pode explorar isso. Estou muito feliz de trazer esse livro para a gente ler. Eu já tinha lido esse livro, mas eu acredito que para o ano de 2026, a gente ter esse atributo a nosso favor vai ser bastante importante. A gente tem um cenário bastante turbulento aí quando a gente olha para a economia, quando a gente olha para a política, quando a gente olha para diversos cenários de riscos globais e tudo mais. A gente tem que manter a chama da nossa paixão, da nossa perseverança acesa. Então, por isso que eu acredito que esse atributo vai ser bastante importante. Ler é algo que eu já fiz mais, né? Eu confesso para você que eu já fiz muito mais a leitura, mas nos últimos tempos eu estou bem abaixo daquela estatística que eu até falei lá no meu Instagram, de que 53% dos brasileiros não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. Então, eu fico muito triste comigo de participar dessa estatística por muito tempo. Ou seja, a gente tem apenas 47% da população que leu nos últimos 3 meses alguma coisa, né? E eu, infelizmente, eu estou fora disso. E quando a gente olha, por exemplo, como eu falei para vocês, né, é desafiador, eu reler esse livro é desafiador, né? Você lê 40 páginas aí em um dia, é bastante desafiador, mas se a gente largar um pouquinho o nosso celular, a gente consegue, né? Se a gente olhar o tempo que a gente fica no Instagram, TikTok, seja o que for, rodando o feed, a gente consegue tirar aí 10, 15 minutos para ler um pouco de livro, depois a gente consegue de novo no almoço, a gente consegue um pouquinho antes de dormir ou antes de ir para a janta, a gente consegue ler, a gente precisa ter garra, a gente precisa de fato entender o que é importante, o que é fundamental. Claro, por exemplo, eu estou desenvolvendo esse material aqui, ele está indo para o Instagram, para o YouTube, assim por diante, é um material educativo. Mas quantas coisas a gente vê que não ou pouco agregam para nós ou nada agregam para nós, porque a gente está rodando apenas o feed e às vezes a gente está tirando a oportunidade de se desenvolver. É um convite, é uma provocação para que você também olhe para esse fator. Muito obrigado por me acompanhar. Amanhã eu espero que volte tudo ao normal aqui, que a gente consiga funcionar online, enfim, ao vivo. Nós vamos ler da página 47 à página 89, então amanhã eu vou trazer os principais insights. Já tem algumas anotações aqui que eu fiz, eu vou organizar da mesma forma. Se você quer receber o PDF com o mapa mental desse livro completo, né, capítulo a capítulo, com insights para que você faça um ano diferente, se inscreva no link que está aqui embaixo para que eu possa te mandar por e-mail esse material para que você aplique e tenha mais garra e descubra o poder da paixão e da perseverança.
Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até mais.